Olá pessoal, tenham todos uma boa tarde e sejam muito bem-vindos aí ao meu canal. Pessoal, quero te pedir desde já que você não se esqueça de se inscrever no meu canal e deixar o seu like, ok? Pessoal, a gente vai conversar um pouquinho sobre uma notícia aqui que saiu na Jovem Pan e que fala sobre o comandante militar do Sudeste, né? Ele pede aí respeito ao resultado das eleições de 2022. Eu vou ler aqui para vocês a reportagem que está na Jovem Pan, tá? Eu peguei da Jovem Pan, mas tem aí em outros sites também, tá? Para que você possa dar uma olhadinha e tirar aí as suas próprias conclusões, né? Sobre os militares aí. O comandante militar do Sudeste, o general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, ex-chefe do gabinete do general Eduardo Vilas Boas, fez um discurso incisivo em defesa do resultado eleitoral que levou o petista Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República. Paiva afirmou que o Brasil enfrenta um terremoto político e que deve ser superado. Abre aspas. Esse terremoto não está matando gente. Esse terremoto está tentando matar a nossa coesão, tentando matar a nossa hierarquia e disciplina. Está tentando matar o nosso profissionalismo, o respeito que a gente tem, o orgulho que a gente tem de vestir essa farda. Isso é o que esse terremoto está tentando matar. E não vai conseguir, declarou ele aí, né? Bom, antes de eu continuar a ler aqui, eu vou falar uma coisa aqui, né? Esse terremoto que ele tá falando, né? Esse terremoto político que ele tá falando, segundo o meu entendimento, é um terremoto que eles mesmos, né? Com a sua omissão, deixaram acontecer nas eleições, né? As Forças Armadas, e continuam deixando aí acontecer, né? Quando eles deixaram isso acontecer, que ele tá falando aqui, que tá tentando tirar aí o respeito, né? O respeito eles deixaram de ter, na minha opinião, quando eles ficaram omissos e deixaram acontecer tudo aí que aconteceu. Eu sempre enfatizo o seguinte, se o resultado das eleições tivessem sido claros, se não tivessem sido da maneira que foi levado esse processo eleitoral, onde milhares de pessoas tiveram dúvidas, onde milhares de pessoas foram votar e não conseguiram votar porque apareceu outras pessoas, já na hora que foi votar falou que ela já tinha votado, aconteceu várias ocorrências, tá? Se o TSE tivesse vindo a público e tivesse exposto a clareza, tivesse trago as claras, tirado a dúvida da população, aquele episódio que aconteceu no dia 8 em Brasília não teria acontecido. As manifestações de pessoas que ficaram por 67 dias em frente aos quartéis também não teria acontecido. As pessoas foram para as ruas se manifestarem, mostrarem as suas indignações sobre o processo eleitoral porque não foram ouvidas. Essa foi a verdade. Milhares de pessoas, porque o Bolsonaro não teve aí 30 milhões de votos. Ele teve 58 milhões de votos, certo? Então não foi pouca pessoa, foi metade do país. Quando o país estava dividido, tá? E metade da população se mostra insatisfeito ou que não está confiando no resultado da eleição,
Um país sério teria cancelado as eleições e teria feito novas eleições. E com novas eleições, não teria ficado dúvida, certo? Não teria ficado dúvida. Colocariam outra pessoa que não fosse aí o Alexandre de Moraes, tá? E teria tirado aí, sanado as dúvidas. Se na segunda eleição o Lula ganhasse, ok, o processo agora foi limpo, foi isento e tá claro. Ganhou, paciência, fazer o quê? Né? Entende? Agora, por que eu trago as Forças Armadas a isso? Né? Porque estão tentando tirar aí o nosso profissionalismo, o nosso respeito, hierarquia, disciplina, né? Só que assim, deixa eu falar, quando as Forças Armadas foram convidadas para participar do processo eleitoral e quando houve dúvida da população que as Forças Armadas foram tentar verificar se houve fraude ou não, o que foi trazido para nós, para todos os brasileiros que têm aí a dignidade de ler um relatório e dizer que não, é verdade, teve problema sim. O que foi trago para a gente? Olha, as Forças Armadas não puderam trazer com exatidão se não teve fraude, porque não teve acesso ao código-fonte, né? E ainda mais, o que ela pediu? Com caráter de urgência, que outras pessoas que não fossem do TSE que investigassem o que ocorreu, certo? O que o Alexandre de Moraes respondeu para as próprias Forças Armadas? Tá certo então. Futuramente a gente vai aí verificar o que faz ou tipo melhorar, né? Aceitar a sugestão de vocês. Só que ali não estava sendo dada uma sugestão. Ali estava, naquele primeiro relatório das Forças Armadas, estava falando que fosse feita uma investigação com urgência. Era isso que eu li e milhares de brasileiros leram. Os que queriam já se enganar, que são aqueles que são os petistas aí, os esquerdistas aloprados, tá? Que existe dos dois lados, tá? Deixando bem claro aqui. Tanto existe os petistas que são aloprados, que lê uma coisa e interpreta outra totalmente diferente, quanto tem também aí os de direita que também são aloprados, né? Então, que defendem aí políticos a todo custo. Eu não defendo político a todo custo. Eu defendo o povo brasileiro e a democracia. É isso que eu defendo aqui, não político. Os políticos não são nossos amiguinhos. Os políticos, eles são os nossos empregados. A gente vota e eles são muito, mas muito bem pagos, tá? Para fazer o trabalho deles corretamente. Político honesto não é um favor. Político honesto é uma obrigação, tá? Esses dias eu vi ali uma moça, que eu esqueci o nome dela, que tá tendo aí uma polêmica com ela e com a Zoe Martins, a cubana, que era jornalista na Jovem Pan, que ela foi cobrar, porque tá a Carla Zambelli, a Bia Kicis e outros deputados estão fora do Brasil num congresso lá que é anti-aborto, né? Então ela falou, por que vocês não estão aqui trabalhando? Eu só vejo falar sobre o Marcos Duval, vocês estão em recesso, mas o Brasil está precisando e tal. Ela deu lá a opinião dela e falou que ela é de direita, essa moça, mas ela falou que ela ia cobrar sim. E a Zoe Martins saiu em defesa aí das deputadas e dos deputados que lá estão e falou, olha, eles estão em recesso, não sei o que, e quis lacrar ali pra cima da moça. Só que assim, eu não fui contra ela dar a opinião dela e cobrar. Ela tá correta, porque eles estão em recesso, mas tem outros que estão em recesso e estão trabalhando. Tem outros que nem entraram, que só vão tomar posse dia 1º, um deles é o Gustavo Gayer. E tá direto denunciando, tá fazendo várias coisas, tá trabalhando. Nem tomou posse, tá trabalhando. Vai começar dia 1º de fevereiro,
né? Então, eu não tenho aqui político de estimação. Me desculpa, não tenho. Né? O que é certo eu vou falar e o que é errado eu também vou falar. Vindo da direita ou da esquerda, não interessa, sabe? A gente tem que ser assim. A gente tem que ser assim, porque senão o Brasil nunca vai melhorar. Então, quando eu falo que existe aí, dos dois lados existe extremo, existe sim, tá? Agora, trazendo aqui, né, voltando para o assunto que a gente estava conversando, quem leu aquele relatório das Forças Armadas, que não é extremista, entendeu que as Forças Armadas não tiveram condições, o TSE não deu condições para as Forças Armadas ir lá e investigar corretamente, né? Com lápis e caneta na mão, verificar se houve fraude ou não numa urna eletrônica, não deixaram entrar com o celular, não deixaram entrar com nada que pudessem verificar mesmo o que aconteceu ali de fato. E as Forças Armadas relatou isso naquele primeiro relatório. Ficou bem claro, certo? E não foi só eu que li, foram milhares de brasileiros que leram e não ficaram satisfeitos com aquilo ali. Ficaram com mais dúvida, trouxe mais dúvida. Então as Forças Armadas tinham, né, e tem o poder para chegar e falar, não, olha só, a gente quer o código-fonte porque a gente precisa, porque a população está insatisfeita. A população tem dúvida do pleito e a gente quer trazer isso à tona e colocar tudo às claras. As Forças Armadas poderiam fazer isso. Poderiam sim. Se quisessem, poderiam. Mas simplesmente não fizeram. Não fizeram. Certo? Então agora não adianta vir pagar com que isso está trazendo para descredibilizar as Forças Armadas, a instituição. Não, camarada, não, meu amigo. Quem fez isso com vocês? Quem deixou o povo indignado com vocês? Quem deixou o povo sem confiar em vocês? Desacreditar? Certo? Não foi ninguém, não foi a política, não foi ninguém. Foi a própria instituição. Foi vocês mesmos que fizeram isso. Certo? Vocês mesmos, né? Olha o comandante lá da Marinha, que era do governo Bolsonaro. Ele bateu continência pro Lula, ele tinha falado que não ia bater e não bateu. Não entregou o cargo, foi lá, entregou, mas não foi lá para passar pro próximo e foi corretíssimo, porque eu acho que além de ser legalista, eu acho que a pessoa tem a honra, né? E tem o entendimento aí e sabe, porque o brasileiro não é desmemoriado, como falou o Lula. Uma vez o Lula falou aí que o povo brasileiro não tem memória, mas isso é mentira. Porque o povo sabe muito bem o que o PT fez no verão passado. O povo sabe muito bem e ninguém se esqueceu disso. Ninguém. Aí vem agora querer falar que o que está acontecendo aí é um terremoto político que está tentando tirar aí a credibilidade das Forças Armadas, né? Ele está falando aqui. Eu já não concordo com isso porque quem tirou a credibilidade foi eles mesmos, né? Quando podiam fazer alguma coisa e foram aí omissos. Não estou falando aqui de golpe, não. Estou falando que se tem milhares de pessoas em dúvida, estou falando de trazer as coisas e pôr as claras. Simples assim. É isso que eu estou falando. Certo? Pessoal, vou continuar lendo aqui, ó. O comandante do Sudeste ainda ressaltou que é papel dos militares defenderem a democracia, tá? Isso aqui achei bem importante do que ele falou, né? E que tal regime político pressupõe liberdade, garantias individuais e políticas públicas. Democracia pressupõe liberdade, garantias individuais e políticas públicas, e também é o regime do povo. Alternância do poder. Alternância do poder é o voto. Quando a gente vota, tem que respeitar o resultado da urna. Não interessa, tem que respeitar. Ele que falou isso, tá? Essa é a convicção que se tem que ter, mesmo que a gente não goste. Nem sempre o que a gente quer
vai acontecer, isso não interessa. Esse é o papel de quem é instituição de Estado, uma instituição que respeita os valores da pátria. Isso aí que ele falou. Ele só esqueceu de falar que eles também são pagos para atender aí, né, os pedidos do povo, né? Isso aí ele esqueceu também de falar aqui na entrevista, né? Mas ok, ele falou aqui sobre que eles têm por obrigação de defender a democracia, e eu fico contente com isso, porque o comunismo só vai conseguir ser implantado no Brasil se as Forças Armadas estiverem junto. E a gente vê aí que tem aí um racha, tem um quebra aí, né? Não bate. PT e polícia não combina, né? Então, essa aí é a declaração, né, dele. Ele deu essa entrevista aí para Jovem Pan, tá na Jovem Pan, mas tem em outros canais aí, tá? Se você quiser dar uma olhadinha, você pode olhar e deixar aí a sua análise aí pra gente, né? Outra coisa que eu queria trazer aqui para vocês é sobre a Polícia Federal aí, que fez uma busca, né? Uma busca e apreensão no escritório aí do Ibanez Rossi, né? A Polícia Federal aí, a mando do Alexandre de Moraes, né? Tá aí prendendo e fazendo essas autuações, né? E tá com força em cima aí dos apoiadores do Bolsonaro, do pessoal de direita. Só não tô vendo correr atrás do que é para correr mesmo, né? Olha, aqui ó, na Pleno News, tá? Essa entrevista, tá? Essa reportagem. Falando aqui, ó, PF faz busca e apreensão contra Ibanez Rocha e ex-secretário. Ibanez já está afastado do cargo do governo de governador por 90 dias. Vou ler aqui para vocês, ó. A pedido da Procuradoria-Geral da República e após autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal cumpriu nessa sexta-feira 5 mandados de busca e apreensão contra o governador afastado do Distrito Federal, o Ibanez Rocha, e o ex-secretário executivo de Segurança Pública do Distrito Federal, Fernando de Souza Oliveira. Ibanez Rocha e Fernando Oliveira são investigados no inquérito do Ministério Público Federal que apura a conduta de autoridades durante os atos do último dia 8 de janeiro, que resultaram na invasão ali dos prédios, né? Dos 3 poderes ali. Então, o pedido de busca contra Ibanez e Fernando Oliveira foi realizado pelo Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos da PGR. O objetivo dos mandados seria recolher evidências a respeito da postura das autoridades diante da manifestação do dia 8 de janeiro. Ibanez está afastado do cargo desde o último dia 9 de janeiro, após a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Na decisão, o ministro disse que os atos só podem ter acontecido com a anuência do governador do Distrito Federal. A retirada de Ibanez do governo por 90 dias foi oficializada pelo Supremo por 9 votos a 2, após julgamento feito no dia 11 de janeiro, tá? Então, a Polícia Federal foi aí, fez essa busca e apreensão aí no escritório do Ibanez e do secretário, né? Ainda não falaram nada sobre o que encontraram, certo? Não é falar também, porque tá sob sigilo, né? Eu nem sei, assim, por isso que eu digo que é uma mídia, assim, parcial, porque você vê que o processo do Anderson Torres também está em sigilo, mas saiu aí, né, vazou aí na mídia sobre a minuta. Ou seja, o sigilo serve para quando eles querem, né? Porque quando é para expor outras pessoas e prejudicar,
né? Aí pode vazar alguma coisa, que foi aí o caso da minuta que vazou, né? Da busca e apreensão da Polícia Federal lá no Anderson Torres, né? Então, pessoal, essas notícias aí, essas notícias que eu vim trazer para vocês, né? Deixa aí para mim aí o teu comentário, deixa a tua opinião, fala para mim o que você acha disso, se você acha que é correto, se não é, me dê aí a tua opinião, é muito importante para mim, eu gosto de ler os comentários e através dos comentários também eu tiro as minhas conclusões, ok? Pessoal, você que tá passando por aqui, você não esquece não de deixar aí o teu like, se inscrever no meu canal. Olha, eu vou te garantir uma coisa, não vai te custar um segundinho, você clica ali, ó, Deus, você tá inscrito, tá bom? E não vai te prejudicar em nada e vai me ajudar muito, ok? Pessoal, tenham todos uma boa tarde e fiquem com Deus.